realeza, como você está? Espero que esteja muito bem. Meu nome é Thaís Oliveira e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês mais um vlog de leitura. Neste mês de julho eu escolhi ler o livro Uma Rainha Relutante, a história de amor de Esther, da autora americana Joan Of. Esse livro se propõe a ser um livro de romance, sobre a história da nossa querida Rainha Esther. E como nós estamos estudando o livro de Esther no nosso projetinho de leitura e estudo da Bíblia, o Study Bible, neste mês de julho de 2021, eu decidi ler esse livro de ficção, que traz a história de Esther através de uma nova perspectiva e também indicar para vocês e compartilhar a minha impressão de leitura, o que eu achei desse livro e tudo mais. Então, no vlog de hoje, vocês vão poder me acompanhar lendo esse livro e também lá no final acompanhar as minhas impressões de leitura, o que eu achei, se eu recomendo ou não. No começo do livro, nós acompanhamos Esther sendo orientada pelo seu tio Mardoqueu, e também por alguns homens da sua comunidade judaica, da sua sinagoga, para que ela se candidate no concurso que encontrará a nova esposa do rei Xerxes, o Assuero, para que ela participe desse concurso, para que ela seja uma influência lá no palácio e possa proteger os judeus caso eles venham entrar em algum tipo de ameaça no futuro. Por que o tio Mardoqueu aconselha Esther a fazer isso, Logo no início da história, nós acompanhamos uma preocupação que Mardoqueu tem em relação a Amã. Amã, aqui no livro, ele também é um vilão e Mardoqueu teme que ele use o seu poder, a sua influência sobre o rei, para causar mal aos judeus. Há alguns possíveis rumores de guerra na Palestina, onde fica ali Jerusalém e também o território dos Amalequitas, que seria o povo de Amã. Então Mardoqueu e a sua sinagoga se preocupam de que Amã use a sua influência para beneficiar o seu povo e acabar prejudicando os judeus. É com essa ameaça, essa possível ameaça em mente, que Mardoqueu e os chefes da sinagoga pensam em Esther, pensam que ela possa ser a influência que Deus está levantando para justamente proteger os judeus caso alguma coisa aconteça, caso Amã trame contra a vida dos judeus. E é a partir disso, a partir dessa trama que a gente vai ver Esther indo para o palácio e participando do concurso para ser escolhida ou não pelo rei Assuero, E aqui a gente acompanha uma Esther muito relutante, que se sente pequena, que não se sente capaz de fazer tamanha coisa e que acha injusto também. Ela não se vê realmente como alguém que Deus poderia usar para algo tão grandioso e ela nem quer isso. E é muito interessante acompanhar a entrada dela no palácio, um pouco da resistência e as coisas que vão acontecer ali até ela se encontrar com o rei Assuero, até ela ser escolhida, Lembrando que isso aí não é um spoiler, porque segue um pouquinho aí da história original. Eu aproveitei o friozinho que estava fazendo aqui na minha região nesses últimos dias para fazer essa leitura. O livrinho combinou bastante com o frio, gostei, apesar da história se passar numa cidade tão quente, Mas eles têm um momento ali, algumas cenas num lugar friozinho, então até se encaixou. E eu fiz essa leitura acompanhada principalmente de algumas músicas internacionais. Eu conheci recentemente esse grupo aí que tá aparecendo aí no meu tablet, o Maverick City, acho que é assim que se pronuncia. E, gente, eu estou apaixonada pelas músicas deles, demais. E estou ouvindo bastante e elas foram trilha sonora da leitura desse livro também. Gente, eu já cheguei na página 210. A leitura até que tem fluído. Bem legal. A minha ideia, eu tinha dividido a leitura para ler em 4 dias, São 288 páginas, se eu não me engano. Mas eu acabei ficando muito enrolada com as coisas do mestrado, com as coisas daqui do Princesa Adoradoras também, Esse mês a gente tá estudando fazendo o Study Bible de Esther, e isso toma bastante tempo. E aí eu fiquei um pouco enrolada esses dias, porque eu também tô na fase de escrita da minha dissertação de mestrado. Então eu acabei ficando enrolada, basicamente é isso. E aí eu não consegui ler do jeito que eu queria ler. A minha ideia era ter lido esse livro semana passada. Mas quarta-feira, hoje é sexta, há 2 dias atrás, eu peguei o livro e falei, gente, eu preciso ler esse livro, pra gravar o vlog pras meninas, porque eu queria ler enquanto ainda estava fazendo o Study Bible de Esther, porque eu tô com a história bem viva aqui na minha mente e tal.
e queria trazer essa indicação de livro junto com o projeto do Study Bible. Então eu falei, gente, eu preciso ler. E aí quarta-feira eu comecei a ler de novo, né? Porque eu já tinha começado, mas já tinha acabado ficando agarrada. E a leitura fluiu demais. Só ontem, né, na quinta-feira, eu li mais de 120 páginas. Então a leitura realmente fluiu. Mas o que eu quero destacar até agora? A leitura é gostosa, a escrita da autora é boa, só que a história foge completamente da história bíblica, né? Apesar de se inspirar na história de Esther, e de ter alguns eventos parecidos com o livro de Esther, apesar da história do livro fictício conter alguns eventos que se passam na história original, a autora mudou radicalmente a história, sabe? Alguns eventos não acontecem igual aos acontecimentos do livro bíblico. Os personagens também têm características muito diferentes. Por exemplo, Esther é muito teimosa, relutante, ela lida com o rei de maneira muito teimosa, de maneira imprudente às vezes, e a gente não percebe isso na Esther original, né? Se você fez o Study Bible de Esther comigo, você percebeu que Esther é uma menina muito prudente, que ela pensou muito antes de agir, que ela buscou sabedoria em Deus. E a Esther desse livro não é nada assim. E essa Esther aqui também, ela é muito teimosa, muito resistente em relação ao chamado de Deus para ela, né? A gente sabe que a Esther original, ela teve medo de ir até Xerxes e de interceder pelo seu povo. Ela teve medo, mas ela foi. Agora, essa Esther aqui, ela é muito relutante, ela não quer, ela não aceita o propósito dela de ajudar o povo judeu de maneira alguma, e ela fica relutando com isso o tempo todo. A gente tá na página, eu tô na página já 210 e o livro já tá quase acabando, falta aí umas 70 e poucas páginas, e até agora ela reluta em relação ao chamado dela. E Mardoqueu faz muito mais em prol dos judeus do que ela aqui nessa história. E não é bem assim no livro original, né? Ela e Mardoqueu, ambos têm a sua cota, mas é mais Esther e a face da Esther, ela em si que faz alguma coisa em relação ao rei, em relação ao seu povo. Então, assim, é uma leitura legal, uma leitura gostosa, mas se você for ler esse livro, primeiro conheça a história de Esther a fundo, sabe? Tenha lido o livro de Esther a fundo, porque essa história aqui não é uma história fidedigna à história de Esther. É uma história fictícia, que se apropria dos elementos da história de Esther, que se apropria da trama da história de Esther, mas não contém a verdade sobre a história de Esther. O rei dessa história também, o rei Xerxes, é super bonzinho, ele não mata ninguém, ele é super calmo e prudente, ele se apaixona pela rainha. Aí lá vai uns spoilers. Mas o rei da nossa história original de Esther não é assim. Tanto que eu expliquei para vocês no Study Bible de Esther que o rei Xerxes, o rei Assuero, ele era um rei tremendamente violento, um rei imprudente. Os relatos históricos sobre ele apontam que ele era um homem imprudente, um homem dado a mulheres, né, que gostava de mulheres, um homem que se irritava muito fácil. Isso se refletia nas ações dele. E observando ali a trajetória do livro de Esther, a gente realmente percebe isso. Então, as características dos personagens desse livro não batem com as características originais dos personagens do livro bíblico. Então, é uma leitura legal, é uma leitura gostosa, mas é uma leitura para ser feita respeitando os princípios da ficção, né? Entendendo que esse livro não conta a verdade. Então, eu vou terminar a minha leitura hoje, espero, se Deus quiser, e depois volto para comentar com vocês o que eu achei. Então, gente, eu terminei a leitura. Eu gostei da leitura, mas eu esperava um pouco mais do livro. Mas antes de dar as minhas considerações, deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito do livro. Bom, Uma Rainha Relutante é uma releitura da história de Esther, mostrando a história de Esther e de Assuero a partir de uma ótica romântica, né? Mostra o romance na vida de Esther, como que ela conheceu Assuero, como que ela se apaixonou por ele e como que ela foi usada por Deus para salvar os judeus. A história segue um pouco da história original, da história bíblica, né? Inspirada no livro bíblico, traz alguns dos eventos principais, mas a história não mantém a fidelidade dos eventos bíblicos, né? Ela não é fiel à narrativa bíblica. A autora fez várias alterações, a autora caracterizou os personagens de maneira bem humana,
para desenvolver a sua trama, né? E no final do livro ela até explica por que que ela fez isso, né? A diferença entre a narrativa bíblica e por que que ela construiu um romance tão diferente. Ela quis mostrar os personagens de maneira mais humana, com suas falhas, com seus defeitos, com seus medos, e ela quis dar mais naturalidade à história para caber dentro de um romance, né? Ela fez algumas alterações no tempo, enfim. E ela também trouxe uma versão do Rei Assuero muito romântica, para que fizesse sentido a personagem principal, Esther, se apaixonar por ele. Como este é um livro que tem como proposta ser uma ficção, eu entendo todo esse trabalho que a autora teve e as escolhas que ela fez. Mas eu confesso que eu não gostei tanto assim das escolhas que ela fez. Talvez seja porque eu amo demais a história de Esther, sou apaixonada mesmo pela narrativa e eu gosto demais da narrativa bíblica, né? Então eu senti falta de alguns fatos, eu senti falta de como algumas coisas se desenrolariam. Eu entendo que o autor deva fazer várias escolhas e que ele traz a sua marca para o livro. Inclusive tem um livro muito bom sobre Ruth, que é um livro de ficção que eu já resenhei aqui no canal, que eu esqueci o título dele agora, mas vou botar a fotinha aqui para vocês verem, em que a autora também fez escolhas, mas ela não fugiu da essência do livro, sabe? Os eventos principais estavam lá, então isso que eu senti um pouco de falta nessa narrativa aqui. Gostei da história, achei uma leitura fluida, eu li muito rápido, eu gostei dos personagens, mas eu achei que ficou muito diferente, sabe? A mudança nos eventos, a forma como os eventos passaram, as alterações muito drásticas na caracterização dos personagens, eu não gostei muito disso. Eu sei que eles eram humanos, eu sei que eram cheios de defeito, mas eu não gostei tanto das escolhas da autora. Enfim, essa foi a minha opinião. E por causa disso, eu não vou dar uma nota 5, né, 5 estrelas para esse livro. Eu acho que merece um 4. Mas eu recomendo a leitura. Eu gostei da leitura, foi uma leitura prazerosa. Foi muito interessante mergulhar na leitura desse livro, porque ele me fez pensar realmente na humanidade dos personagens, no quanto foi difícil para Esther mudar tanto, né, sair da sua realidade de judia para viver num palácio persa. Mostrar um pouquinho também do próprio rei, de outros personagens como Amã e Mardoqueu, apesar desses personagens não se posicionarem tanto quanto no livro, na história original. Mas eu achei legal, assim. E é interessante, por isso que eu gosto da ficção, principalmente da ficção cristã, a respeito dos livros bíblicos, porque elas nos permitem imaginar como era a vida naquele período e o quanto foi difícil alguns eventos, né? Geralmente a gente lê a história de Esther, mas se esquece do quanto foi desafiador para ela se tornar a esposa de um rei, né? De um rei persa. Os desafios no preparo para a beleza, no comportamento, no quanto ela teve que abrir mão da sua cultura, dos seus costumes religiosos, né, os costumes judeus, que eram cheios de restrição, sabe? Ela precisou abrir mão de muita coisa para se adaptar a um mundo completamente diferente do dela. Então o livro traz muito disso e mostra pra gente um pouco do dia a dia no Império Persa. Acredito que a autora tenha feito muitas pesquisas para trazer essas informações a respeito dos deuses, dos costumes, do dia a dia mesmo no Império. Então nesse lado eu achei muito bacana e acho que vale a pena conferir isso, porque perceber esses elementos culturais, históricos, torna a leitura muito mais significativa. Como vocês sabem, eu sou formada em História, então eu gosto de ter esse olhar histórico também para todo o livro da Bíblia que eu vou ler, né? Acredito que essas informações enriquecem ainda mais a nossa leitura, então eu gostei desse trabalho da autora. No geral, eu gostei do livro, só não gostei de tantas mudanças, né? Acredito que a história acabou fugindo muito da história original, mas eu gostei do trabalho da autora e a mensagem principal da história ainda está lá, né? De que Deus usa pessoas e de que Deus trabalha em prol do seu povo. A autora encerra, inclusive, a nota dela falando a respeito disso, de que nós podemos ser instrumentos de Deus desde que a gente diga sim a Ele. E ela até deixa esse questionamento, nós vamos dizer sim a Ele ou não, né? Então, acho que assim, essa mensagem tá ali. No geral, então, eu gostei da história. Minha nota para esse livro é 4. Ele não se tornou um livro favorito. Não é um livro que eu tenha ficado apaixonada. Eu prefiro a história original de Esther ainda. E eu espero ainda ler um livro de ficção sobre Esther, né? Um livro de ficção cristã, que consiga trazer uma história maravilhosa, imaginando vários outros elementos, mas que não fuja tanto da história original. Eu acho que o livro de Esther é um livro belíssimo, que tem muita riqueza de detalhes, sabe? Que a gente pode explorar sem fugir tanto da história principal e sem fugir tanto da essência dos personagens. Então eu espero poder ler um livro assim um dia. Esse foi então o vlog de leitura desse mês de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa minha leitura. Se alguma de vocês já leu este livro, me deixe aí nos comentários a sua opinião sobre esse livro, o que você achou, se você concorda comigo ou não. E se você ficou interessada, mesmo após os meus contras aí, me diga aí nos comentários também, tá bom?
E se você chegou aqui no canal por esse vídeo e gosta da história de Esther e ainda não viu o nosso Study Bible de Esther, vou deixar aqui nos cards, na verdade, nos cards os vídeos para esse Study Bible. Estude o livro de Esther com a gente porque você vai aprender muito mais coisa e vai entender as críticas que eu teci a esse livro aqui, sabe? Porque a gente explorou muito o livro de Esther, então depois de estudar tanto o livro de Esther eu acabo ficando um pouco mais crítica em razão a esse livro. Eu acho que tinha muita coisa que poderia estar aqui e não está, mas enfim. Então estude o livro de Esther com a gente, tem todos os vídeos aqui pra você ver, tá bom? Assista, mergulhe, se você é apaixonada pelo livro de Esther, você vai se apaixonar mais ainda depois desse estudo. Mas enfim, deixa eu encerrar esse vlog por aqui antes que ele fique grande demais. Antes de ir embora, não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E se você ficou curiosa, quiser comprar esse livro, eu vou deixar o link dele da Amazon aqui na descrição, tá bom? Toda vez que você compra um livro, qualquer coisa por um dos nossos links da Amazon, você gera uma comissão para o nosso trabalho aqui, sem pagar nada mais por isso, tá bom? É gerada uma comissão do seu pagamento, isso não interfere no seu valor final e você abençoa o meu trabalho e permite que eu continue aqui produzindo conteúdo para vocês, compartilhando coisa boa e te auxiliando aí na sua jornada como garota, mulher cristã, tá bom? Então lembre-se de comprar pelo nosso link, porque é uma forma de você nos abençoar, abençoar o nosso ministério. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te estimulado a ler de alguma maneira também. E é isso. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.